Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, prezados, o outro fato importante na vida desse homem, através da sua cura, foi que a sua cura causou divisão entre os religiosos. Quando aquelas pessoas, os amigos do cego, ouviram o que ele relatou, o que eles fizeram? Eles foram levar o cego a autoridades religiosas e falaram para aqueles homens que aquele homem havia sido curado. Então os fariseus, os religiosos, perguntaram para ele: como é que você recebeu a visão? Ele disse: olha, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos, fui lá, lavei e voltei a ver. E o que eles fizeram? Uma parte daqueles religiosos disseram: este homem não é de Deus. Este homem não é de Deus porque não respeita o sábado. Mas o texto diz que outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E a Bíblia diz, prezados, o texto diz que houve dissensão entre eles. Eles começaram a discutir, eles começaram a falar: que isso? Como pode vocês defender um homem desse? Não, mas nós temos que defender porque ele fez um grande sinal. E houve dissensão entre eles. Então, prezados, a cura desse cego causou divisão entre as pessoas. Aquilo que Jesus fez, em vez de trazer união, em vez das pessoas abrirem os olhos e verem que aquilo que Jesus fez era uma coisa boa, eles não conseguiam ver o homem cego, eles conseguiam ver apenas Jesus fazendo lodo no sábado. Não podia fazer o bem no sábado, só podia seguir a religião judaica. Então, prezados, fazer alguma coisa, trazer o nome de Jesus naquele tempo e hoje tem causado divisões. E o próprio Jesus disse, ele disse assim: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Não a espada de guerra, de matar, mas a espada da fala. Eu vim trazer espada porque o filho se levantará contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão os da própria família. Então, prezados, muitas vezes, quando nós defendemos o nome de Jesus, e existem pessoas que não querem saber de Jesus, há divergência. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão ser contra a pregação da palavra de Deus. Hoje nós podemos considerar em muitos grupos sociais que a pregação do Evangelho já é um discurso de ódio. Por quê? Porque nós falamos contra o pecado. E nós vamos nos calar. Nós vamos nos calar quando as pessoas estão dizendo: vocês estão tendo um discurso de ódio. O que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5: não sejais cúmplices com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem em oculto, até o mencionar, é pecaminoso, é vergonhoso. Então, meus prezados, muitas vezes pessoas vão se levantar contra você, muitas vezes pessoas vão dizer para você que aquilo que você está falando não se encaixa no mundo moderno de hoje. A Bíblia é um livro do passado, não se encaixa na sociedade de hoje, mas saiba que naquele tempo ainda, quando Paulo estava pregando a palavra, ele encontrou resistência. Certa vez ele chegou em Corinto, e ele estava pregando a palavra de Deus em Corinto, e alguns judeus, e até mesmo alguns principais da cidade se levantaram contra Paulo, impedindo que ele pregasse a palavra de Deus. E sabe o que Jesus falou com ele à noite? Jesus apareceu à noite e falou com ele: fala e não te cales, porque eu estou contigo, e eu tenho muito povo nessa cidade. Aleluia. Então, prezados,
mesmo diante da resistência do mundo, mesmo diante daquilo que as pessoas querem falar contra a nossa fé, nós precisamos continuar falando e não sermos cúmplices com aquilo que o mundo está pregando hoje. Dizem que o Conselho Federal de Psicologia, em 2023, editou uma resolução que proibia que os psicólogos usassem a sua fé, usassem a sua influência religiosa para aconselhar pessoas. Veja bem, o nome de Jesus estava sendo proibido de ser mencionado num aconselhamento. E hoje já está sendo judicializado isso para que possa os psicólogos poder falar da sua fé e ajudar as pessoas, porque o homem nunca é desassociado daquilo que ele crê. Prezados irmãos, o próprio Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja que Jesus está falando que ele seria odiado por causa de quê? Da pessoa? Não, seria odiado por causa do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, prezado, nós precisamos cada dia saber que muitas vezes aquilo que o Senhor faz na nossa vida, aquilo que o Senhor pode estar fazendo na vida de pessoas hoje, pode trazer em muitas pessoas a divisão, pode trazer em muitas pessoas a contrariedade, e muitas pessoas poderão se levantar proibindo que o nome do Senhor Jesus seja proclamado. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós precisamos cada dia, prezado, ainda que o mundo se levante, ainda que o mundo seja contra nós, nós precisamos estar firmes e não nos conformarmos com este século, porque o mundo irá de mal a pior. Prezados, se nós olharmos para a nossa vida, se você pensar na sua vida, já existe alguma coisa que aconteceu com você e que possa ser motivo às vezes de crítica, ou como aconteceu aqui, causar divisão, talvez dentro da sua casa, porque você se converteu a Jesus? Pessoas vão te criticar. Saiba que isso é uma coisa que pode acontecer, porque o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, e quando nós apresentamos a luz, ele vai realmente se inquietar com isso. Então, prezados, a cura deste homem causou a divisão entre os religiosos.